Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Romanos, mais precisamente no capítulo de número 12, E a nossa meditação de hoje dará a partir do versículo de número 14, Foi onde nós paramos ontem, tá certo, Mas eu queria já pedir para todos, todos de um modo geral, sem exceção, que aqueles que não estiverem ainda inscritos no canal, que se inscrevam, irmãos. Se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê aí o seu ok, o seu like, o seu joinha, para que nós possamos cada vez mais e mais alcançar mais pessoas, E mais pessoas terem os seus problemas resolvidos, ser abençoados por Deus, As suas almas salvam para o reino de glória do Senhor Jesus, Enfim, de um modo geral, bênçãos e vitórias, curas e libertações, soluções de problemas e prosperidade que vem na sua vida, irmãos. Creia, irmão, não duvide, crê somente, tá bom, tá? Que o Senhor te recompensará, pela sua boa vontade em ajudar o meu canal, tá certo, tá? Mas vamos à leitura da mensagem que diz o seguinte: consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Romanos 12, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O amor, o fervor, a humildade, a beneficência. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Alegrai-vos com os que se alegram
e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Irmãos, vamos então fazer a nossa meditação, né? Acabamos de fazer a leitura, inclusive a leitura do capítulo completo, né? Exatamente para que todos os irmãos, né, que estiver me vendo aqui neste vídeo, estiver ouvindo a palavra de Deus, esta mensagem, né, aqui de Romanos 12, tenham um perfeito entendimento de que é que nós estamos falando, né? Porque, embora a nossa meditação seja a partir do versículo 14, né, ela diz respeito também ao capítulo inteiro, né? Porque faz parte do contexto, né? E nós vamos pegar aqui a nossa meditação a partir do versículo de número 9, né? É assim, do versículo 14, mas vamos fazer a partir do 9, porque faz parte de forma bem ativa do contexto dessa mensagem, né? O amor, o fervor, a humildade, a beneficência, tudo tem a ver, né, com essas quatro indicações aqui que fazem no próprio capítulo, né? Para que nós tenhamos, né, o amor, o fervor, a humildade e a beneficência, né? Que nós trazemos, para que nós possamos praticar diariamente com todos, né, essas quatro beneficências aqui que a palavra de Deus nos recomenda, né? O mal, né, o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade, né? Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis, né? Ou seja, irmãos, quando nós abençoamos, né, as pessoas de um modo geral, volta para nós em bênçãos, em porção dobrada, triplicada e até quadruplicada, né? Porque isso me lembra muito bem a passagem, né, de Zaqueu, né? Zaqueu era um publicano que é cobrador de imposto, né? E era um homem mal visto aos olhos de toda aquela sociedade do lugar onde ele vivia. Porque os publicanos, né, eram considerados como roubadores, né? Eles cobravam os impostos de forma desonestas, né? De forma exorbitante, de forma desonrosa, né? E colocava as pessoas em sacrifício para pagar os seus impostos, né? E as pessoas pagavam vezes mais, além do necessário, do que era justo e honesto, né? E Zaqueu, né, desejoso, quando ele viu falar que o Senhor Jesus, né, estava vindo na estrada para passar ali
naquela estrada que fazia ligação com a sua casa, né? Zaqueu desejou ardentemente, né, a conhecer Jesus, né? No seu coração, ele queria conhecer Jesus, porque a fama de Jesus era muito grande, né? Daquilo que Jesus era e daquilo que Jesus fazia, que Jesus representava para todos, né? E ele era um homem de baixa estatura e subiu numa árvore para poder ver Jesus passar, porque ele sabia que a multidão era muito grande. Se ele ficasse na beira da estrada apenas, né, ele não veria Jesus, ele não contemplaria com seus próprios olhos, ele queria pelo menos ver Jesus passar. Para que homem é este, né? E porque a fama era muito grande, né? E aí ele subiu numa árvore para poder, falou, eu vou subir numa árvore porque como eu sou baixo, sou pequeno, né? Eu vou subir porque em cima da árvore ninguém ficará na minha frente, eu conseguirei ver com toda certeza. E quando Jesus veio passando, irmãos, ali naquele local, né? Jesus, como ele sabe todas as coisas por antecipação, né? Ele parou e olhou para cima e viu que Zaqueu estava em cima da árvore e falou para Zaqueu, Zaqueu, desce daí, porque me convém pousar na tua casa hoje. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E Zaqueu se alegrou muito, irmãos, porque o desejo do seu coração era muito grande. Ele queria apenas ver Jesus. E Jesus foi de encontro a ele, né? Foi de encontro a ele, desce daí, Zaqueu, que me convém pousar na tua casa hoje, né? Vocês vejam como é quando nós praticamos o bem no nosso coração. Quando nós intentamos no nosso coração em fazer o bem para o nosso próximo, independente de quem quer que ele seja, né? Então nós vamos fazer o bem, né? É como se você saísse da sua casa hoje e falasse, hoje eu vou sair da minha casa puro ou pura e exclusivamente para praticar boas obras. Quero ajudar todos, tantos quanto eu contemplar com os meus olhos, passar por mim, tiver tendo necessidade, eu quero ajudar, né? Você pegasse assim uma certa quantia de dinheiro, colocasse no seu bolso, né? E falasse, hoje eu vou abençoar a vida de todos, tantos quanto necessita, né? Não precisa ser com quantias grandes não, né? Pode ser quantias pequenas, né? E você saísse pela rua com esse intento no seu coração. Você visse pessoas necessitadas, você estaria ajudando. Necessidade de todas as formas, né? Então, quando nós agimos dessa forma, né? Deus, ele nos recompensa, né? Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em porção dobrada, triplicada e até quadruplicada, né? E assim aconteceu com Zaqueu. E Jesus foi pernoitar na casa dele, né? E Zaqueu era rico, fala a palavra de Deus, né? Zaqueu era rico e ali Jesus foi pernoitar ali. E vou pular já para passar, para poder, porque a nossa mensagem hoje não é sobre Zaqueu, né? Mas só porque a mensagem pede, então eu estou usando para poder exemplificar para os irmãos, né? Então, de modo que estou demonstrando na prática como é fazer o bem, como é desejar no nosso coração fazer o bem para as pessoas e colocar em prática, né? E Jesus foi ali sentado à mesa comendo, né? Comendo com Zaqueu e ali e os discípulos, né? Porque Jesus andava com todos os seus apóstolos e discípulos juntamente com ele, né? E ali sentaram na mesa para comer. E Zaqueu falou, e quando Jesus falou, desce daí, me convém pousar na sua casa hoje, né? E aí Jesus disse para ele, né? Hoje chegou, ali sentado na mesa, hoje chegou a salvação nesta casa, né? Então era muito grande o benefício de Deus para com Zaqueu, porque quando o Senhor fala casa, né, não é apenas o prédio, né, é a pessoa ali do chefe da casa, o arrimo da família, e todos os seus descendentes são participantes das mesmas bênçãos. Quando fala casa, o Senhor está falando de todos as pessoas nascidas naquela casa, primeira, segunda, terceira, quarta geração, e o Senhor fala que ele faz beneficência até milhares de geração, quando nós assim o agimos, quando nós assim procedemos. Então o Senhor faz a nós dessa forma, né? Primeira, segunda, terceira e quarta geração da nossa família, e até milhares de geração, ou seja, os que ainda não são, que ainda vão ser, que vão chegar futuramente, né?
E aí, aqui Zaqueu, a palavra de Deus fala: comunicai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade e abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. E por causa dessa atitude de Zaqueu, né? Zaqueu chegou para Jesus e falou naquela hora para ele, sentado à mesa ali, com todos os convidados, Zaqueu disse para ele, né? Quando Jesus falou: hoje chegou a salvação nesta casa, né? Zaqueu respondeu, né? Senhor, né? Eu quero pagar retribuidamente, eu quero retribuir a todos tantos quanto, né? Quadruplicadamente, né? Todos quanto eu tenha lesado, Senhor, em todo esse tempo, né? Eu quero retribuir, né? Eu pagarei quadruplicadamente, né? Eu estou passando o resumo da palavra para os irmãos entender. Não estou passando a palavra em detalhe, né? Não estou entrando no mérito da palavra, apenas o resumo para os irmãos entender como é que é. Zaqueu era pecador, né? Pecador que todo mundo detestava, ninguém queria saber de Zaqueu, né? E Zaqueu teve esse desejo no seu coração de conhecer a Cristo, de conhecer a Jesus, de se entregar a sua vida a Cristo, né? E Jesus foi de encontro e disse para ele, né? Hoje veio a salvação nesta casa. Zaqueu, abrindo a sua boca, disse: Senhor, eu retribuirei quadruplicadamente a todos quantos tanto eu tenha prejudicado, tenha roubado, né? E aí a palavra continua falando, né? Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, né? Ou seja, irmãos, vou dar um exemplo aqui de 2 lugares que vocês se alegram com as pessoas que se alegram. E que você precisa se alegrar com os que se alegram, né? E você precisa, e nós precisamos chorar com os que choram, né? Quando nós vamos numa festa, irmãos, ali é um local de alegria de quem nos convidou, né? A pessoa que nos convidou, né? O dono daquela festa, né? O anfitrião daquela festa que nos convidou, né? Convidou para nós nos alegrarmos com ele. E a palavra de Deus nos exorta para nós vamos a uma festa, nós não podemos ir lá para ficar de cara amarrada, de cara feia, né? Para poder ficar sisudo, sisudos, carrancudas. Nós precisamos nos alegrar com os que se alegram. Nós fomos convidados para aquela pessoa, daquele anfitrião. É honra para nós sermos convidados para aquela festa, para aquelas bodas, né? Então nós precisamos ir ali para ajudar a compor o povo que se alegram com o arrimo com o anfitrião. Porque ele quer que a festa dele seja uma festa, na palavra de hoje, seja um sucesso total. Mas na palavra de Deus seja uma festa abençoada, que tenha a presença do Senhor, que todos se alegram, que sai feliz, alegre. Quando terminar aquela festa, né, ele fica alegre, né, com todos que ali compareceu, né, e também pede a Deus para abençoar a todos, que todos tenham também o momento de alegria nas suas festividades. Porque a vida é assim, irmãos. A vida é feita de momentos tristes e momentos alegres. Então, você vai a uma festa, você vai para se alegrar com quem te convidou, né? E não para poder chegar lá e levar tristeza para aquele local, né? Por isso a palavra fala, né? Alegrai-vos com que se alegram e chorai com os que choram. Então tudo as pessoas que estão felizes e alegres à sua volta, né? Que mostra para você o motivo da sua alegria, Deus pede para nós nos alegrarmos com aquela pessoa, né? Para nós retribuirmos também com alegria, né? Para nós fazer também aquela pessoa feliz da mesma forma, da mesma sorte, né? E desde que seja honesto e justo, por que não, né? E também chorar com os que choram. Quando você vai a um velório, irmãos, ali as pessoas estão demonstrando o seu verdadeiro sentimento pelo seu ente querido que partiu, que se foi, né? Então nós temos que ir ali também para congratularmos, para compartilharmos do mesmo sentimento, né? Então assim também nós choramos com os que choram da mesma forma, né? Ô irmão,
ô irmã, ô senhor, ô senhora, meus sentimentos, irmãos, tá? Mas tenha fé, tenha bom ânimo, Deus será contigo, Deus te dará força, Deus te dará graça, viu? Esse momento triste que você está passando aqui, eu me congratulo com você, meus sentimentos, tá bom, irmão? Tá bom, irmã? Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga, né? Mas Deus nos dará vitória, né? E também você compartilhará do mesmo sentimento daquela pessoa, para que ela veja que você também amava o seu ente querido da mesma forma. Ainda que você não tenha conhecido, mas por causa do seu amigo, por causa da sua amiga, então você compartilha do mesmo sentimento, né? E a palavra que fala, e não ir lá para se escarnecer, para se debochar. Nós vemos aí, irmãos, infelizmente nas redes sociais, né? Quantas pessoas escarnecem e debocham de pessoas que perderam seus entes queridos, né? Pessoas que não tá nem aí com o sentimento, com o sofrimento daquelas pessoas, né? É muito triste isso, irmãos, as pessoas se escarnecerem, as pessoas se debocharem, né? Claramente na cara das pessoas, através das suas mensagens nas redes sociais, porque a pessoa vai ler, a pessoa vai ouvir, a pessoa vai ver, a pessoa vai saber que você se escarneceu, que você se debochou do seu momento de angústia, de dor, de tristeza e de sofrimento. E a palavra nos exorta que nós não devemos agir dessa forma, e sim agir exatamente de acordo com o sentimento, com o acontecimento na vida daquela pessoa, né? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Entendeu, irmãos? É assim que nós vamos proceder, é assim que a palavra de Deus nos exorta e nos ensina para que seja da mesma forma. E não pensa você que se você agir contrário do que ensina a santa palavra de Deus, que você vai ficar impune, que você não vai ficar impune. O Senhor, aquele que vê o oculto e o escondido, que sabe todas as coisas, né? O Deus Pai Todo-Poderoso, né? Na unidade do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Divino Espírito Santo. Ele que vê todas as coisas, ele é onisciente, onipotente, onipresente e imutável. Ele conhece até o nosso suspirar, até o nosso sussurro, o Senhor conhece. E você vai ter que dar conta de tudo isso dessa maneira errônea que você viveu, dos maus intentos do seu coração, dos maus desejos da sua boca, da sua língua que professou. O Senhor vai te cobrar. Você tem a plena convicção disso, que você não passará impune. Ainda que você tenha falado entre quatro paredes, apenas você, ninguém ouviu. Você pensa que ninguém ouviu. O Senhor está te contemplando. Os olhos de Deus estão em todo lugar, em todo tempo e em todo momento. O Senhor está te contemplando, Ele está vendo e sabe todas as coisas. Até aquilo que nós não falou ainda, o Senhor sabe da resposta de um modo geral, né? Então, o Senhor vai te cobrar. Pode ter plena convicção disso, que você não vai ficar impune, né? Você pode ser a pessoa mais poderosa economicamente falando, ter fama e muito dinheiro, né? Que você não ficará impune. O Senhor vai te cobrar, o seu dia vai chegar, pode ter certeza. E o Senhor até fala isso, né? Que no dia da visitação do Senhor, você será cobrado com toda certeza, né? Nada passa sobre os olhos do Senhor, tudo Ele contempla, tudo Ele sabe, tudo Ele vê, tudo Ele conhece, e você terá que dar a conta naquele dia, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Sede unânimes entre vós, ou seja, entre todos nós, seja unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, né? Deus pede para nós, seja unânimes entre vós, né? Ou para que todos nós compartilhamos do mesmo pensamento, dos mesmos atos e das mesmas atitudes, quando for para o bem de todos aqueles, né, que ali estão, né, que nos ouvem, que nos veem, que nos contemplam, né, de um modo geral, né? Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas,
mas acomodai-vos aos humildes. Ou seja, contenta com aquilo que você tem, né? Você pode ter ambição na sua vida? Pode, e é importante, é salutar que nós tenhamos ambições. Porque quem não sonha, não realiza. Embora não é nós que realizamos nossos próprios sonhos, né? Nós sonhamos e Deus realiza por nós. Mas o Senhor só realiza os nossos sonhos se for para o bem, se for bom para nós, se não prejudicar o nosso próximo, se não prejudicar os nossos amigos, nossos irmãos e até os nossos inimigos, né? Nós sonhamos, devemos sonhar sim, é importante, é bom, precisamos sonhar, mas procura sonhar coisas boas, né? Sonhos que o Senhor possa pelejar por você e te realizar o seu bom sonho, né? Isso me faz lembrar muito, né? Elias, né? Um dos 3 maiores profetas de todos os tempos, na minha consideração, na minha concepção, né? Elias é um dos 3 maiores, né? E Elias, né? A palavra de Deus afirma que Elias tinha um rapaz, né? Chamado o moço de Elias, né? E esse moço de Elias, né? Ele tinha esse título, o moço de Elias, chamava-se Eliseu, né? Que tornou-se, após a ascensão de Elias, né? Também um grande profeta, muito usado por Deus, nas mãos de Deus, né? E Eliseu, né, vendo ali, né, toda ali a forma que Deus usava o seu chefe, né, o seu mestre, né, o grande profeta que foi Elias, né? E Eliseu, um dia conversando com Elias, né, e ali os dois interagindo, Elias, né, mandou que Eliseu fizesse um pedido, né? Eliseu ficou sabendo, né, porque andava junto com seu mestre o tempo todo, né, ficou sabendo que Elias não seria morto, que Elias não seria enterrado, que Elias seria arrebatado, né? E ele crendo nessa condição, nessa situação que ele tomou conhecimento, né? A palavra não fala como ele soube, fala que ele soube, né? E aí ele pediu para Elias que quando Elias fosse arrebatado, que Elias desse a capa dele para ele, né? Elias tinha uma capa, né? Então ele sabia que Elias não dependia da capa para subir ao céu, né? Então que Elias, aquela capa seria desfeita daquela. Então que Elias desse aquela capa para ele. Ele almejou no seu coração ter aquela capa de Elias, né? Que desejo extraordinário, né? E Elias viu que ele pediu uma coisa difícil, uma coisa dura que não dependia dele, mas sim de Deus, né? Da vontade de Deus, né? Pela magnitude do profeta que foi Elias, né? E aí Elias falou para ele: se tu me veres quando eu fores arrebatado, né? Então eu te darei, eu lançarei essa capa para você, eu te darei esta capa, se tu me veres, né? E isso exigiu de Eliseu uma vigilância ampla, geral e restrita, 24 horas por dia. Porque se ele cochilasse no momento que Elias fosse arrebatado, ele não viria. E uma vez não vendo, ele não receberia aquilo que ele pediu. Porque ele sabia que uma vez ganhando a capa de Elias, ele estaria revestido de um grande poder, né? Um poder extraordinário. Por que poder? Porque naquela capa tinha ali a virtude de Elias. Ali tinha a virtude do Deus de Elias naquela capa, né? Então daí ele sabia que seria revestido de um grande poder se ele conseguisse ganhar aquela capa de Elias. E ali Eliseu não descolou mais de Elias por nada, em momento algum, né? Elias falava: eu vou em tal lugar, você fica aí que eu já volto. Ele falava: de maneira nenhuma, onde o senhor colocar o teu pé, onde eu coloco o meu, né? E assim foi, e ele conseguiu ter o seu desejo realizado. Quando Elias foi arrebatado num carro de fogo, né? Elias foi subindo, estava ali a alguns metros de altura, né? Eliseu assistindo o arrebatamento de Elias, porque ele não descolou. Inclusive no dia que isso aconteceu, naquele momento, Elias tentou fazer ele ficar e não ir atrás dele, né? Ele falou: não fico de jeito nenhum, eu vou atrás do Senhor, né? E foi, né? E naquele momento que Elias foi arrebatado, um carro de fogo cortou, separou os dois, né? Passou entre os dois e separou, e Elias subiu, e ele levantou os olhos e contemplou na hora, né?
e pediu a capa, gritou para Elias, a capa, né? E Elias jogou a capa e ele recebeu aquela capa, porque ele almejou, foi o sonho de Eliseu, foi ter a capa de Elias, e o Senhor realizou por ele. E assim é comigo e com você. Não ambicioneis coisas altas demais, mas acomodai-vos aos humildes. Ou seja, tudo aquilo que vem na sua mão, irmãos, de um modo geral, né? Tudo que vier nas suas mãos, você receba com alegria, né? Seja grato por aquilo que você recebeu. Ainda que você esteja querendo coisas maiores, né? Ambicionando coisas maiores, né? Um melhor carro, uma melhor casa, um melhor emprego, um melhor salário, uma melhor renda, né? Mas a maneira de você conseguir, né, o melhor daquilo que você já tem é você ser grato a Deus por aquilo que você já tem, que é simples, que é humilde, né? É você ser grato a Deus, né? Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Ou seja, recebe e acolhe as coisas simples e humildes que o Senhor te deu, né? Agradeça a Deus por tudo, por mais humilde que seja aquilo que você já tem, né? Com isso o Senhor fica feliz e vai te concedendo coisas maiores em todos os sentidos, né? Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Ou seja, a sabedoria que nós precisamos ter é a sabedoria que vem de Deus. A nossa, ela não tem nenhum valor se Deus não for conosco. Mas se ela for com Deus, ela será grande demais. É tão sério e importante isso, irmãos, que Jesus disse quando estava ali junto com os apóstolos, com os discípulos, ele disse, né, sobre João Batista, né, ele falando da grandeza, do tamanho de cada homem, de cada mulher, de cada profeta que existiu nessa terra e que existiria até o fim dos tempos, né? Ele falava de João Batista, né? Nascido de mulher, não há outro maior do que este. Ele falava de João. Nascido de mulher, não há outro maior que este. Mas o mais pequeno no reino dos céus, é maior do que ele. Então, pense e medite nesta palavra, para que vocês possam entender e cada vez mais e mais crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria e no entendimento que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do teu divino Espírito Santo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, dê o seu like, o seu joinha em nome do Senhor Jesus. Amém?